Vejamos a questão IBFC, que foi cobrada, né, no concurso da EBSER e aborda o tema saúde. Diz assim: de acordo com a Constituição Federal, no artigo 198, há diretrizes a serem observadas em relação às ações e serviços de saúde. Dentre elas, podemos citar: assinale a alternativa correta. Então, aqui a gente vai olhar para cada alternativa e encontrar diretrizes que estão na Constituição Federal, particularmente no artigo 198. As alternativas são: base compartilhada do cofinanciamento das ações socioassistenciais, atendimento integral sem prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, equivalência de serviço de acesso para as populações urbanas e rurais, descentralização com direção única em cada esfera de governo, uniformização dos procedimentos de acesso a recursos das diversas esferas. Quando a gente olha para aquilo que é o texto constitucional, a gente vai encontrar aqui no artigo 198: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. São três: descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. Quando a gente volta aqui na questão, a gente vai olhar base compartilhada no cofinanciamento, base compartilhada do cofinanciamento das ações socioassistenciais. Não, a gente não viu nada falando de cofinanciamento. Atendimento integral sem prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Na verdade, a gente viu ali, né, com prioridade. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Equivalência de acesso para as populações urbanas e rurais, descentralização com direção única em cada esfera de governo, esta nós lemos, uniformização dos procedimentos de acesso a recursos de diversas esferas. Então, quando a gente olha, né, para as alternativas e por aquilo que são as diretrizes que estão no artigo 198, né, vou levar vocês mais uma vez a olhar, a gente tem aqui, né, três diretrizes para a saúde na Constituição Federal: descentralização com direção única em cada esfera do governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. Então, nós marcamos aqui, a gente vai conferir o resultado, acertamos 100%, está aqui a resposta correta. Pessoal, a gente vai olhar agora para a questão que abordou o tema drogas, né? Esse tema costuma estar dentro de saúde mental, né? E caiu no concurso para a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Ceará. E diz assim: o texto abaixo foi extraído do artigo 23A da Lei 13.840, de 5 de junho de 2017, né? Então, a gente vai olhar aquilo que, né, está previsto ali nesta lei. Então, vejamos. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado
em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento, pontinho, pontinho, incluindo excepcionalmente formas de pontinho, pontinho, né, em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos de normas dispostas pela União. Vamos olhar então o texto em si da lei? Está aqui, ó, artigo 23A. O tratamento do usuário dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social, e em etapas que permitam. Então, esse é o caput, né, do artigo. Vejamos o que complementa. Assinale a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as lacunas. Então, o tratamento do usuário dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde com prioridade para as modalidades de tratamento. Psicossocial? Não, não foi isso que a gente leu. Emergencial? Também não. Pontual? Não. Ambulatorial? Sim. Então, a gente tem aqui, né? Ficamos aqui com ambulatorial, internação e ambulatorial medicação. Vejamos o complemento, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União. Então, é ambulatorial e internação que melhor atende, de acordo com o artigo. E a gente acertou, né? Estamos aqui com a resposta correta. Pessoal, vejamos agora uma questão que caiu no concurso para a Prefeitura de Cuiabá no ano, né, de 2023 e aborda o tema da instrumentalidade do serviço social. Fala assim: a realidade socioeconômica e cultural dos sujeitos é a base do estudo social, sendo que os profissionais devem realizar o estudo social estabelecendo relações com indivíduos ou grupos que, como sujeitos históricos, vivem situações concretas e está com base em Fávero, 2009. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Construídas socialmente? Sim. Historicamente fragmentadas? Não. Historicamente ampliadas? Não. Socialmente construídas, socioeconomicamente construídas? Não necessariamente, né? Mas sempre uma construção social, tá? Porque essa é a perspectiva que a gente tem aí das relações entre indivíduos e grupos como sujeitos históricos, né? Que são construídas socialmente. Nenhuma história pode ser fragmentada, né? Embora a gente tenha essa percepção, mas cada etapa, né? Ela conta uma história. Então, tem um significado e importância. Então, não é esta historicamente ampliadas, também não faz sentido. E o socioeconomicamente construído também não. Então, temos aqui construída socialmente, a gente vai ver que o resultado está correta. Olá, pessoal. Professora Cláudia chegando por aqui. Venho aqui abordar uma questão que caiu no concurso no ano de 2024 para a indústria de material bélico, né? Uma indústria nacional. E no tema de segurança e saúde no trabalho, apareceu uma questão bem interessante para a gente pensar. Pessoal, lembrando que esta questão não caiu no concurso para assistente social, foi para um outro cargo. Mas esta é uma questão que poderia estar para o assistente social
visto que o fato do assistente social ter suas atribuições próprias dentro do programa de controle médico de saúde ocupacional não significa, né, que ele está isento, né, daquilo que é o conhecimento, tá bom? Então, a título de conhecimento é sempre importante ter esse entendimento, até para que você, né, aparecendo essa questão na prova, possa acertar. A questão diz assim: os parâmetros para o monitoramento biológico são regidos pelas diretrizes de norma regulamentadora do pontinho, 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 do Ministério do Trabalho e Emprego. Consequentemente, os campos destinados aos resultados da monitoração biológica do perfil policiográfico previdenciário, o famoso PPP, devem ser preenchidos com base no mesmo. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Letra A, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. B, Programa de Gerenciamento de Risco. C, Atestados de Saúde Ocupacional, ASO. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção, PCMAT. Pessoal, então a gente vai olhar novamente para o enunciado, né? Porque ele está dizendo que o que interessa aqui são as diretrizes, né? Dentro da norma regulamentadora, que tem aí, né, o seu tema, né? O tema dessa norma regulamentadora tem diretrizes que regem os parâmetros para o monitoramento biológico. Esses parâmetros de monitoramento biológico vão constar, né, nos campos destinados aos resultados da monitoração biológica do perfil policiográfico previdenciário, né? E aí vai ser preenchido com base nessas diretrizes, né, que regem os parâmetros para o monitoramento biológico. Pessoal, o que que é o perfil policiográfico previdenciário? É um documento, né, que tem ali informações sobre o histórico laboral de um trabalhador, com dados administrativos, registros ambientais e registros de monitoração biológica. Agora, qual será esse programa que vai, né, dentro das diretrizes da norma regulamentadora trazer essas orientações? Eu já quero mostrar para vocês, e aí eu já quero mostrar para vocês a NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, e dentro, né, dessa norma regulamentadora, a gente vai ter as diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do programa de controle médico de saúde ocupacional nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme a avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, da organização. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que na NR em si, a gente não vai ter aqui, né, o perfil policiográfico previdenciário, mas a gente está buscando saber, né, é um monitoramento biológico. A NR tem que falar do monitoramento biológico. E aí, dentro das suas diretrizes, a gente vai encontrar aqui subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização, ok? Tem aqui subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social, acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais, tá? E mais adiante, a gente vai ver lá no planejamento que terão as determinações que vão aí abordar esse
monitoramento, né? Porque tem aqui, ó, o momento da coleta das amostras biológicas deve ser o determinado no quadro um e 2 do anexo um desta norma regulamentadora. Então, a gente tem aqui, né, regido pelo PCMSO, as diretrizes para que, inclusive, as informações dos riscos biológicos sejam coletados. Consequentemente, os campos destinados aos resultados da monitoração biológica do perfil polissiográfico previdenciário, PPP, vão estar preenchidos com base no mesmo. Então, a alternativa que melhor responde. Ah, não pode ser programa de gerenciamento de risco? Não, o programa de gerenciamento de risco, ele vai trazer a classificação, tá? Do risco, mas não é isso que está aqui se referindo. É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Vou fazer o seguinte, vou deixar aqui abaixo desta questão este arquivo aqui para você estudar mais sobre a NR7. É uma das principais, pessoal, uma das normas regulamentadoras principais para a gente tratar, né, de saúde ocupacional e forte candidata, né, no que tange a ser um tema que constará na prova para assistente social. Vou ficando por aqui e quero ver os seus comentários para a gente interagir. Um abraço. Pessoal, falando sobre a criação das normas regulamentadoras, elas foram inicialmente construídas, né, criadas a partir da Portaria 3.214 de 1978, né? E elas foram pensadas nesse movimento de aumento, né, da preocupação com a segurança no ambiente de trabalho e mais, né, todo aquele contexto que a gente falou no vídeo anterior, das pressões sociais, sindicais, econômicas, para regulamentar o ambiente do trabalho, né, e reduzir os índices de acidentes. As normas regulamentadoras, elas detalham as condições necessárias para garantir a segurança e saúde no trabalho. Elas trazem, né, aí, desde orientações sobre a proteção individual, como o uso dos equipamentos de proteção, até os aspectos ambientais e de organização do trabalho. O Brasil, depois que instituiu as normas regulamentadoras, começou a atender, né, também as demandas internas quanto às exigências internacionais. As normas regulamentadoras, né, na nossa apostila tem a relação das 37 normas existentes, elas de tempos em tempos passam por revisões, atualizações, de acordo com o surgimento das tecnologias, dos riscos ocupacionais e demandas de mercado de trabalho, né? O Brasil, né, dentro das suas 37 normas regulamentadoras, cobre requisitos básicos de segurança no uso de maquinário, que é o que trata a NR12, até mesmo os aspectos de ergonometria, que é o que se ocupa a norma regulamentadora 17. Também tem uma norma regulamentadora, que é a 33, para os espaços, para o trabalho em espaços confinados, né? Essas normas, essas são algumas, né, pessoal? A gente tem aqui abaixo a lista, depois a gente vai conferir aqui juntos, mas essas normas, elas são diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego, né, visando garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Foram pensadas, né, com base da consolidação das leis do trabalho, a CLT, e elas são obrigatórias, sejam para empresas públicas e privadas que contratam regidos pela CLT. A sua finalidade, né, eu pontuei algumas situações, vai desde segurança no trabalho, né, como estabelecer procedimentos e medidas de segurança,
para minimizar os riscos de acidentes e doenças ocupacionais. Elas têm a preocupação com a saúde ocupacional, né, que é garantir a preservação da saúde física e mental dos trabalhadores, prevenindo doenças relacionadas às condições de trabalho, a própria responsabilidade das empresas, né, de adotar medidas preventivas adequadas para o seu ambiente laboral, além de criar uma padronização, né, de procedimentos de segurança, porque trazem ali, né, práticas e equipamentos de segurança que traz condições uniformes e seguras no trabalho. Então, né, elas foram criadas, né, dentro desse contexto e, obviamente, que isso interessa tanto a trabalhadores como às empresas, né? Já que a prevenção de acidentes reduz os custos com indenizações, processos judiciais e absenteísmo. As principais normas, né, elas contribuem aí muito, né, para um ambiente de trabalho mais seguro, saudável, prevenindo acidentes e doenças. Então, vamos olhar aqui, né, fazer um overview dessas normas regulamentadoras e eu vou sinalizando as que estão mais relacionadas, né, ao trabalho do assistente social. Na verdade, dependendo da área da organização aonde o assistente social está trabalhando, todas elas podem ter importância, né? A gente vai conversando aqui, eu vou mostrando para vocês. Por exemplo, a norma regulamentadora 1, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Ela vai definir disposições gerais para a segurança e saúde no trabalho. Estabelece o gerenciamento de riscos ocupacionais nas empresas. Então, esta, né, estaria aí de uma forma mais ampla nas organizações. A gente vai ter oportunidade, né, de falar sobre cada uma delas. A NR2, né, traz aí a necessidade de inspeção prévia para o funcionamento de estabelecimentos novos ou modificados. A NR3 trabalha, né, com os procedimentos para embargo ou interdição de estabelecimentos, equipamentos ou obras que ofereçam risco grave aos trabalhadores. A NR4, ela aborda os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Ela vai trazer aí critérios de obrigatoriedade e composição, né, desses serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho nas empresas, e elas, né, trabalham com o grau de risco e número de trabalhadores. Tem a NR5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, que está em todas as organizações. Ela estabelece a obrigatoriedade da constituição e funcionamento da CIPA com o objetivo de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Tem a NR6, que trabalha com equipamentos de proteção individual, né? Definindo aí as responsabilidades quanto ao fornecimento, uso e conservação dos EPIs necessários para a proteção dos trabalhadores. Tem a NR7, né? Também muito próxima dos assistentes sociais, para aqueles que trabalham na saúde ocupacional, porque a NR7 trabalha com os programas de controle médico de saúde ocupacional, o PCMSO, que estabelece a obrigatoriedade de realização de exames médicos periódicos e outros procedimentos médicos preventivos para monitorar a saúde dos trabalhadores. A NR8 aborda o tema das edificações, trata dos requisitos mínimos de segurança e conforto das edificações nas quais são realizadas atividades de trabalho. A NR9 traz o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, definindo a elaboração e a implementação, né, de um programa de prevenção de riscos ambientais para identificar, avaliar e controlar os riscos ambientais nos locais de trabalho. Também estão, né, nas organizações em geral. A NR10 aborda a segurança em instalações e serviços em eletricidade, né? Então, está muito voltado, né, para as empresas e organizações que trabalham com energia, né, essa parte elétrica. Estabelece
medidas de controle e prevenção de acidentes com eletricidade e segurança no trabalho com instalações elétricas. A NR11 aborda o transporte, movimentação, a armazenagem e manuseio de materiais, né? De uma forma segura. Eu diria que também está, né, mais para os trabalhadores, mas os assistentes sociais precisam saber para, né, no caso ali de atendimento, ter a devida orientação. Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos está sendo trabalhada pela NR12, né, que obviamente evita aí acidentes com máquinas e equipamentos. A NR13 aborda o tema das caldeiras, vasos de pressão e tubulações. A NR14 aborda os requisitos de segurança para operação e manutenção de fornos. A NR15 aborda a questão das atividades e operações insalubres, né? Define os limites de exposição a agentes insalubres e as medidas preventivas para as atividades insalubres. A NR16 trata das operações e atividades perigosas, determinando adicionais de periculosidade. A ergonometria define medidas de adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, prevenindo lesões e melhorando o conforto no trabalho. Também está para todas as organizações, a NR18, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. A NR19 aborda o manuseio, armazenamento e transporte seguro de materiais explosivos. A NR20, né, trabalha aí com a segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. A NR21 é o trabalho a céu aberto, né? Trabalhadores que estão aí dentro dessa, que precisam de condições mínimas de segurança. A NR22, que trata da segurança e saúde ocupacional na mineração. NR23, que é a proteção contra incêndios nas empresas e locais de trabalho. NR24, que trata das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, né? Garantindo aí condições mínimas de higiene, conforto e saúde. A NR25, que trabalha com a gestão e descarte seguro dos resíduos industriais. NR26, que trabalha com a sinalização de segurança nos ambientes de trabalho. NR27, que trabalha com o registro profissional do técnico de segurança do trabalho. NR28, que estabelece critérios para fiscalização das normas regulamentadoras e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento. A NR29, né, que trabalha aí com segurança e saúde do trabalho portuário. A 30, que é a questão da segurança e saúde no trabalho aquaviário. A 31 trabalha com a segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. A 32, que é a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, né? Olha, pessoal, os ambulatórios dentro das empresas também constam aqui, além, né, de todas as unidades de saúde que a gente conhece. NR33, né, que é segurança e saúde no trabalho em espaços confinados. NR34, que é condições e meios de trabalho, meio ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação naval. A NR35, que é trabalho em altura, né, garantindo requisitos mínimos de segurança para trabalhos acima de 2 metros. NR36, que é segurança e trabalho e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Bom, a NR37 não está aqui, mas a gente falou acima. E o que a gente precisa decorar, obviamente que saber, né, do número da norma regulamentadora é importante para você ter aí a condição de ter uma performance adequada nas provas de concurso, mas assim, alguém, né,
Antes que me perguntem, né? Eu vou já explicitando para vocês. Ah, qual que eu devo dar atenção, professora? Pessoal, primeiramente, sim. Muitas vezes o assistente social não é o profissional que está ali na linha de frente para fazer cumprir dentro das organizações essa norma regulamentadora, né? Isso é atribuição do engenheiro de segurança do trabalho, do técnico de segurança do trabalho. Mas o assistente social, ele compõe uma equipe multiprofissional na atenção aos empregados dentro dessa condição. Então, por exemplo, não cabe ao assistente social a fiscalização se os profissionais, se a empresa está dando os equipamentos de proteção individual, mas cabe ao assistente social, muitas vezes, sensibilizar o empregado para que possa fazer uso, ok? E também pode contribuir a partir, né, desse olhar multiprofissional com a sensibilização das empresas de disponibilizar algum equipamento de segurança específico, né? A gente vai ver aqui que existem normas regulamentadoras, por exemplo, a norma que trata ali da questão da ergonometria, que é a norma, também preciso estar decorando, né? Eu já fui de CIPA e a gente via, né? Eu já fiz mapa de gerenciamento de risco junto com a CIPA, né? Ali trabalhando em parceria com os técnicos de segurança do trabalho. É, aqui, ó. É, eu quero mostrar para vocês. Eu quero levar vocês, né, obviamente, ao texto bem em cima do lance, aqui, NR17. Muitas vezes, assim, por exemplo, o estresse está aqui, né, dentro dessas características psicofisiológicas, né? Obviamente, o assistente social pode trabalhar na composição do clima organizacional, fazer com que condições, sensibilizações, uma educação preventiva seja construída. Então, assim, não existe uma norma regulamentadora específica, né, para o trabalho em empresa. Você vê aqui que muitas dessas confluem conjuntamente, né, para necessidade de conhecimento. Leiam várias vezes, façam. A gente tem muitas questões aqui abordando as normas regulamentadoras. Isso tudo vai ajudar vocês fixarem esse conteúdo. Vamos dialogando e deixa as dúvidas nos comentários para a gente interagir. Um abraço.